Boa noite, queridos. É uma alegria estarmos reunidos na casa do Senhor para louvar e agradecer o nome dele mais uma vez. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos vários momentos onde Deus ele recebeu, assim, de uma forma, com alegria, a adoração do seu povo, né? Mas também nós vemos que em alguns momentos Deus ele não recebeu com alegria algumas adorações onde o povo não adorou a Ele. No contexto da nossa vida, a gente sabe que a gente só deve adorar ao único Deus, ao único Senhor. Mas às vezes a gente acaba, no meio das nossas prioridades, infelizmente colocando Deus, às vezes, num lugar que não é o dele, segundo, terceiro lugar. E o nosso desejo, como igreja, né, é motivar os nossos irmãos, nossos queridos, a entender que a gente só deve adorar apenas um Deus, um único Senhor. Por isso eu queria convidar você a cantar nesse momento a adorar. Levantar a sua voz e dizer: Senhor, Tu é grande na minha vida e só Tu mereces toda a honra e todo o orgulho. Então, por isso nós vamos adorar a Deus com a música Adorar. Deus que quer reinar no nosso viver, Ele tem grandes promessas para a nossa vida. Mas a maior promessa que Ele nos deixou é que Ele vai voltar. E por isso a gente pode falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu queria convidar você a cantar Maranata com muita alegria. Tu és a minha luz.
contar e cantar de um Deus que cuida de nós, que tem promessas como essa para cada um de nós, né? E as promessas que Deus tem para nós não são apenas as promessas que tem lá no Apocalipse, que Ele vai montar, que vai renovar toda essa terra, mas Ele promete que enquanto estivermos aqui, esperando por Ele também vai cuidar de cada um de nós. Assim como Ele cuidou do povo de Israel, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar dos teus planos, dos teus projetos, e Ele promete que Ele vai conceder bênçãos. Eu vejo que durante a nossa vida, quando a gente olha para esse contexto, tipo assim, apesar de Deus ter uma promessa de voltar e renovar, Ele promete que vai nos conceder alegrias aqui nessa terra mesmo.
A nossa mensagem é de um Jesus que vai voltar, mas de um Jesus que cuida de nós enquanto estamos aqui. Quando o faraó ele foi atrás do povo de Israel ali dentro do Mar Vermelho, a gente consegue ver que, humanamente falando, pela quantidade de pessoas naquele exército, pela quantidade do povo de Deus, o perfil de pessoas que estavam dentro do povo de Deus, ali não existia saída. Só que Deus ele é um Deus poderoso, amém? Ele é um Deus capaz de fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Quem dirá do que nós queremos? E Ele promete fazer isso na nossa vida, assim como Ele fez na vida do povo de Deus, quando Ele salvou o povo. Eu não sei qual é a salvação que você precisa na sua vida hoje, mas eu sei que eu tenho um Deus, você também tem um Deus poderoso para conceder e fazer infinitamente mais do que você imaginou, do que você pensou e do que você precisa. Essa mensagem realmente toca o coração, porque eu sei que eu dependo exclusivamente de Deus a cada dia da minha vida. E não tem como eu falar que eu vivo por mim mesmo ou pelas minhas próprias habilidades, mas eu vivo pela graça de um Deus que cuida de mim a cada dia, assim como Ele cuida do povo de Israel. A música que nós vamos cantar, eu já cantei muitas vezes na igreja, e não tem uma vez que eu olho para essa mensagem e ela não me toca da mesma maneira, de entender que eu tenho um Deus que cuida de mim. E apesar de qualquer problema, de qualquer dificuldade que eu venha passar, de qualquer exército que venha atrás de mim, o meu Deus vai me livrar. Ele vai cuidar da minha vida. E eu vou passar a salvo por meio desse mar. Amém? Confie nisso você também. Porque esse Deus que eu tenho é o mesmo Deus que você tem. Basta você aceitar e reconhecê-lo na sua vida. Vamos cantar comigo entre as águas. Atrás de mim.
capaz de abrir o mar para cuidar de cada um de nós. Nesse momento também você vai poder adorar a Deus de uma forma mais materializada, digamos assim, né? Você vai poder adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Você sabe que tem um QR Code aí na frente do seu banco, mas aqui também está aparecendo. Só que eu queria falar uma pequena mensagem aqui para você em relação a isso. Deus, ele é um Deus de promessas, mas também ele é um Deus que ele cumpre com a sua palavra. E uma das palavras que Deus deixou para nós é que ele vai abençoar os que forem fiéis. Deus, ele espera de nós uma fidelidade. Isso não apenas na nossa parte de tempo, não apenas na nossa parte de coração e nas nossas atitudes, mas também ele espera uma fidelidade na nossa parte financeira. Então que você possa meditar nisso, saber que Deus ele espera isso de você, que você possa também cantar com a gente e adorar nesse momento, amém? Vamos cantar só, enquanto isso você vai poder adorar a Deus através dos dízimos das ofertas. Me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, se ache só a ti. Como
dos santos céus, colocamos nesse momento, Senhor, as doações que foram depositadas aqui no Teu altar. Nós oramos para que elas sejam utilizadas da forma correta, Senhor, para os devidos fins que o Senhor espera. Então, Senhor, abençoa as mãos daqueles que administram esse recurso. Que o Senhor faça esse recurso se multiplicar através das obras que serão realizadas. E que, de uma forma poderosa, o Santo Espírito esteja conduzindo toda a nossa parte financeira, que a nossa igreja seja abençoada, Senhor. O Senhor sabe os nossos planos, os nossos projetos. Temos grandes desafios pela frente, mas cremos que o Senhor é o dono da prata e do ouro que vai abrir portas e caminhos, Senhor, para que assim possamos realizar. E em breve teremos um belo tempo, Senhor, para te agradecer e louvar o Teu nome. O Senhor venha para o recurso. Abençoa os que precisam, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar nesse momento o nosso último louvor. E eu queria convidar você a ficar de pé. O nosso caminho para Deus, ele sempre vai ter uma forma que a gente, como é que eu posso explicar aqui para vocês? Deus, ele sempre tem uma via de mão dupla. A gente nunca vai se chegar a Ele sem Ele vir a nós. Mas também Ele nunca chegará a nós se não formos a Ele. E a maneira que nós temos de ir diretamente a Deus da nossa forma é a oração. Nós vamos cantar sobre isso. Que você possa se entregar a Deus nesse momento, ter o privilégio de se conectar com Ele e erguer a sua voz, cantando, falar com Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
Deus e bondoso Pai, muito obrigada porque nós estamos em tua casa hoje. Te pedimos que a tua paz venha sobre nós, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, nosso intelecto e o nosso coração. Esteja aqui, Senhor, com cada pessoa presente. Esteja com cada um que faz parte dessa comunidade, mas não pode estar aqui hoje. Que nós possamos sentir o governo do teu poder. É isso que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Oi, gente, boa noite, boa noite. Eu me chamo Amanda Pereira, eu sou um membro dessa comunidade e hoje vim falar para vocês sobre o vilão que existe em mim. Olha, eu confesso que eu nunca imaginei que eu ia vir no púlpito de uma igreja para falar sobre filme, nem muito menos para falar sobre vilão, né? E eu fiquei impressionada porque deixaram eu fazer isso. Mas não foi à toa que esse momento aqui está acontecendo. O que é um vilão? Cadê o slide? O que é um vilão? O vilão é um personagem que representa o lado mal nos filmes, desenhos, quadrinhos, etc. Isso é um vilão, certo? Ou seja, é a personificação desse lado mal. E o que acontece? Tem coisinhas que a gente faz, vive, sente no nosso dia a dia que não são tão legais e que a gente não presta atenção, mas quando a gente personifica na pessoa ali do vilão, fica mais fácil para a gente compreender e dar uma mudada nesses conceitos, certo? E aí, eu vou começar do começo e vou apresentar a nossa musa de hoje. Como é que faz isso aqui? Pronto. Vamos lá. Lá em janeiro de 1938, faz tempo, estreava o primeiro filme de animação do mundo, Branca de Neve e os Sete Anões, certo? Neles, a gente tinha uma rainha que ela tinha duas funções: cuidar do reino e cuidar da enteada dela, Dona Branca de Neve, né? Uma menina boa, uma menina pura, que era bem tratada, cuidada e amada pela madrasta? Claro que não, né? A menina sofria pra caramba e a madrasta era lá todo dia, ela ia lá e perguntava ao espelho dela: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Mas isso não faz de ninguém uma vilã, né? O que aconteceu para ela ser uma vilã de verdade? Qual era a origem do problema dessa moça? Um belo dia ela foi lá perguntar ao espelho dela quem era mais bonita que ela, e o espelho respondeu que a enteada dela era mais bonita que ela. E aí, ela foi botar um botox no rosto, fazer uma hidratação no cabelo, uma academia? Não. Ela não botou um crop e foi reagir. Ela foi lá e mandou matar a enteada. Ou seja, ela pegou o caminho mais curto. Eu vou eliminar o meu adversário, eu não vou mudar nada em mim. Eu vou mandar matar a menina e resolver o problema. E por isso, ela é considerada uma vilã, né? Esse foi o problema dela. E aí, pode ser, espero eu de verdade, que ninguém aqui esteja no ponto de mandar matar adolescente. Mas o que acontece? Às vezes, a gente quer tomar uns atalhos para a vida da gente. Em vez de buscar melhorar, em vez de buscar vivenciar os processos, a gente quer encurtar o caminho. A gente quer um negócio assim, ó, instantâneo. E aí que reside o problema. Impaciente para o dicionário quer dizer alguém que está aflito, que demonstra excesso de vontade por algo ou por alguém. A rainha estava aflita, ela tinha o excesso de vontade de ser a mais bonita, e isso agitou ela num nível que ela tentou assim, matar uma pessoa. Como eu disse, espero que não seja o caso de ninguém aqui, mas o que será que a gente tem acalentado no nosso coração? Os desejos, as angústias que a gente tem tornado a gente impaciente, né? Que tem feito a gente uma pessoa impaciente. E aí você pode pensar: mano, mas isso está distante, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa pacífica. Mas existem momentos de impaciência, e eu trouxe alguns exemplos para deixar isso aqui bem claro. Por exemplo, às vezes você está andando no shopping, ou você está resolvendo alguma coisa na cidade, e aí tem uma alma andando a meio quilômetro na sua frente, bem devagarzinho. E aí o que é que vem? A vontade de empurrar a pessoa, que você quer correr, você quer resolver seu problema rápido. Você identificou, né, Josias? Eu senti aqui. Às vezes, você precisa fazer o download
chato e a sua internet escolhe aquele momento e ela fica lenta, né? E vem a vontade inominável de quebrar o computador. Ou pior, às vezes seu filho, que você botou no mundo, uma criança tão linda, que você educa com tanto esmero, ele vai lá e faz uma malcriação, né? Faz uma vergonha para você, para o seu nome, para a sua família. E você sente vontade de devolver a criança no conselho tutelar. Acontece. E são momentos de impaciência que ficam ali misturados no dia a dia, né? E eu estou contando esses que são os mais engraçadinhos, mas existem impaciências que só você conhece. Coisas que você está buscando e que só você sabe a agonia que traz estar esperando por aquilo. Então, brincadeiras à parte, atualmente, né, nada que não ofereça uma gratificação instantânea, ou seja, que aconteça logo, tudo que demora para acontecer é considerado um aborrecimento na nossa sociedade, porque a gente está acostumado, inclusive pela tecnologia, a ter tudo muito rápido, né? Tudo muito acessível, tudo muito na mão. Quando a gente quer pesquisar alguma coisa, antigamente a gente tinha que buscar na enciclopédia, né? Que eram vários livros, uma coleção enorme. Hoje em dia não, a gente dá um Google. E se você for igual meu pai, que vai com preguiça de digitar, ele pergunta a Alexa. Alexa, o que aconteceu? Quem é fulano? Quem é ciclano? Então assim, a gente cada vez mais vive numa sociedade que encurta caminho, né? Que deixa tudo ali muito rápido. Uma sociedade imediatista. Eu não estou reclamando dessas facilidades, eu estou só pontuando que não pensar sobre isso, né, esse sentimento de agilidade contínua e o que ele pode representar para a gente pode trazer prejuízo. Porque se a gente quiser levar agilidade para tudo, nem sempre vai rolar não, viu? Né? Ser imediatista significa não ter tempo para refletir sobre os nossos atos, sobre a nossa forma de pensar e de ser. E quando a gente fala assim, a sociedade atual é muito imediatista, a gente está se colocando distante desse processo de ser imediatista. Mas aí, de novo, trouxe exemplos mais perto da gente. A gente é imediatista quando a gente não tem mais paciência de conversar com alguém que tem um pensamento diferente da gente. Porque a gente não tem saco para aturar o que a pessoa tem para falar. A gente quer que ela vai logo, me logo a tua ideia, que é diferente da minha, não quero prolongar essa conversa. A gente quer pular o diálogo. A gente é imediatista quando a gente quer que o nosso parceiro, ou que o nosso amigo, ou que o nosso irmão, ele faça alguma coisa só porque a gente acha que é a solução mais rápida, que é a coisa mais prática. O nosso filho, faz desse jeito aí, por quê? Porque eu quero, porque eu estou mudando, porque eu sei que é melhor. Isso é ser imediatista. A gente é imediatista quando a gente vê a viagem ou o bem que alguém adquiriu no Instagram e a gente sente aquele desejo e se sente meio que inferiorizado por não ter aquilo. Isso é ser imediatista porque a gente não para pensar no processo que a pessoa levou para adquirir ou para vivenciar aquilo. A gente quer encurtar o caminho, a gente quer o bem, a gente quer a viagem, a gente quer aquilo. Então, isso é ser imediatista. E a gente não pensar sobre isso faz com que a gente fique assim, ó, correndo na roda do monstro. Sempre fazendo algo, sempre correndo para algum lugar, sempre com coisa demais para resolver, sempre com coisa demais para fazer. E aí isso resulta, sabe o quê? Em muito mau humor, impaciência e muita ansiedade. A gente vive numa vida extremamente frenética. E isso a longo prazo. Você passar uma semana correndo, uma semana fazendo muita coisa, não vai PT não. Mas se você vai continuando nesse modo de existir, isso pode acabar trazendo diversos prejuízos. A gente para de ter tempo para respirar, a gente para de ter tempo para conversar com as pessoas e para curtir momentos importantes que fazem da gente a gente. A gente não tem mais qualidade de tempo sozinho. Sabe? Você tirar um tempinho para você pensar em você, para fazer um hobby que você goste, sem necessariamente que aquilo te dê lucro, seja só porque você gosta de vivenciar aquele momentinho. Ou então, você tirar tempo para conversar com um amigo, botar ali
os assuntos em dia, isso vai deixando de acontecer, porque você está sempre ansioso, correndo de um lado para o outro para resolver as coisas. E como eu já disse, isso a longo prazo deixa consequências. E aí, deixa eu passar aqui. E aí, onde é que mora o problema? Né? A gente vai vendo que investir tempo no outro é uma perda de tempo, porque às vezes o outro vai concordar com você, às vezes não, e vai ficando progressivamente ansioso, vai se desconectando das pessoas, isso vai gerando uma série de angústias, e aí às vezes a gente está até de boa, assim, não está brigando com ninguém. Aí a pessoa, sei lá, o marido, tira isso aqui desse lugar para esse. A gente estoura. Começa uma confusão, a gente começa a brigar com o outro, sabe? Uma pessoa do trabalho fala isso aqui e a sua paciência vai pro ralo. Por quê? Porque você está sempre naquele sistema de correria, sempre frenético. E essa é uma das consequências. E aí você pode até assim não falar mais, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu, feito era a rainha, mas você começa a ficar falando assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais imediatista, desesperado, sem paciência e sem saco do que eu? Rola uma atualização da frase dela. Mas o principal prejuízo que eu quero pontuar aqui hoje é quando a gente começa a achar que o nosso relacionamento com Deus, ele também tem que ser imediatista. Até coloquei aqui a frase, ó. Se fosse fácil, se chamaria miojo, não relacionamento. Porque miojo fica pronto em 3 minutos, relacionamento não. Se a gente quer construir um relacionamento com Deus, não vai ser instantâneo não. Não vai ser eu orando hoje e Deus resolvendo o meu problema amanhã. Não. Isso demanda tempo, demanda paciência, demanda construção. E se a gente alastra esse imediatismo social para a relação com Deus, a gente não vai ter uma relação com Deus. A gente vai ter uma falsa relação, uma falsa ideia. E quando ele fizer ou não fizer aquilo que está diferente do nosso desejo, a gente vai ficar bravo. A gente vai querer romper, vai explodir, né? Porque não foi feito aquilo que a gente deseja. Não foi alcançado o objetivo que a gente quer. Então, esse é o principal prejuízo que eu quero pontuar sobre o imediatismo. Quando a gente foca naquela história, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente quer que a alegria venha pela manhã cedinho, se esquecendo que a noite é longa, né? Demora a passar. A gente começa a dizer, Deus, eu quero isso hoje, eu quero isso agora, eu preciso disso nesse momento. E vai vivendo a vida assim, as relações assim, imediatistas. E aí, se a rainha má é a personificação, né, dessa questão do imediatismo, eu quero agora e eu quero o caminho mais fácil, eu fiquei matutando quem seria o personagem bíblico que poderia bater de frente com essa perspectiva do imediatismo. Quem seria na Bíblia a pessoa que poderia combater essa personificação, né, de imediatismo? E eu lembrei da história de Davi, o menino Davi. E a história dele começa lá em 1 Samuel 16:1. Vou pedir para vocês abrirem aí na Bíblia de vocês. A gente encontra lá uma conversa entre Deus e o servo dele. Lá em 1 Samuel 16:1. Vou começar a ler. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado eu, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho promovido um rei. Ou seja, o Senhor Samuel, ele tinha uma missão. Ele foi mandado por Deus para ungir o futuro rei. E ele fez o quê? Ele foi. E a gente continua lá em 1 Samuel 16:13. A gente vai encontrar a continuação da história nesse texto. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Naquele dia,
Davi, ele foi marcado. Ele foi marcado por Deus. Ele foi a escolha divina para ocupar o trono de Israel. E aí, se ele fosse imediatista, no outro dia ele ia lá reclamar o trono dele, porque Deus ungiu ele. Mas não foi assim que a história de Davi continuou. Para mim, a provação de paciência de Davi já começou no momento que ele foi ungido por óleo. Porque depois, para você tomar um banho e tirar o óleo, deve ter sido difícil, deve ter sido fácil, não. Mas, além disso, ele não foi dominar o reino de início. Ele continuou servindo como pastor na casa de seu pai, Jessé. Depois, ele virou servo do rei. Ele tocava lá a harpa, ele tocava lá para Saul, virou músico do rei. Depois, ele derrotou Golias e virou comandante do exército. Depois, ele começou a ganhar coisa demais. Aí o rei ficou chateado. Começou a perseguir ele. E aí, Davi, de um dia, saiu a fugitivo, né? Saiu fugindo por aí de Saul. Depois, no meio da fuga dele, ele teve a chance de matar Saul. E se ele tivesse matado Saul, ele tinha cortado o caminho dele. Tal qual a rainha mandou matar a enteada, ele podia ter matado Saul e resolvido o problema dele. Ele fez isso? Porque ele não estava rendido ao imediatismo. Ele estava conectado com Deus. Ele escolheu diferente. As fases que Davi passou para assumir o reinado de Israel fez com que ele se transformasse do pastor de ovelha, né, que ele desenvolvesse expertise o suficiente para se tornar rei de uma nação, né, foi criando repertório. E às vezes, o que a gente quer demora para chegar para a gente. Às vezes demora, não vem tão rápido, embora a gente quisesse muito que viesse. Mas nesse tempo a gente pode passar o tempo inteiro batendo pé, reclamando, ou a gente pode procurar entender, melhorar e se aperfeiçoar no processo. O que eu quero dizer é que a nossa cultura de imediatismo, ela sempre promete solução rápida e fácil. É tudo download de internet de alta velocidade. O problema é que quando isso se trata de produtos e serviços que a gente vai comprar, beleza, todo mundo quer a resposta mais rápida possível, mas existem coisas que demoram tempo para se desenvolver. Não existe ter satisfação instantânea em relacionamento, em saúde, bem-estar, em relação com Deus. Essas coisas demoram, e se a gente traz essa cultura do mundo para essas relações, a gente vai entrar em sério prejuízo, porque é contramão dos processos que Deus ensina. Não quer dizer que às vezes Deus não resolve o nosso problema rápido, né? Às vezes a gente ora, no outro dia chega a solução, mas não vai ser sempre assim, não. Às vezes vai demorar, né? As coisas que precisam ser mais maturadas, elas demandam tempo, elas demandam essa construção da gente. E aí, se eu dou uma moto para uma criança, uma Harley Davidson para uma criança, vai dar certo? Não vai, né? No máximo eu consigo sentar a criança lá, vai fazer ela andar, não vai dar certo não. Mas se eu pego e dou um bibite ou uma bicicleta de rodinha, aí o negócio já flui, o negócio já fica mais conectado. A gente precisa de tempo para desenvolver. Deus sabe disso e Ele está disposto a ajudar a gente a ir maturando esse processo. E se você estiver muito agoniado e não souber o que fazer, Davi também dá a solução para essa questão. E a gente encontra essa solução em 2 Samuel 7:18. Vamos catar aí, encontrar o que foi que Davi fez para desagoniar o coração dele. Vou ler. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesse a esse ponto? Isso aí tá na Bíblia. Eu já falei algumas vezes aqui, e eu acho importante falar hoje de novo. Na terapia, você senta com um psicólogo, terapeuta, seja lá o que for, e você vai conversar com ele. Você vai ser obrigada a pensar no seu problema, a
pessoa que está ali na sua frente, e nesse processo você vai se ouvir. Nisso, você vai desmistificando muita coisa que está nevoada ali na sua cabeça. Você vai entendendo muita coisa da sua vida. E Deus é tão maravilhoso que muito antes de terapia sonhar em existir, Ele já trazia essa solução através da oração. Quando a gente tem uma angústia muito grande, quando a gente tem um problema muito grande, a gente não sabe o que fazer com ele, quando a gente tem um desejo de algo, quando a gente está muito agoniado, a gente pode parar, conversar com Deus, ou seja, parar o minutinho, pensar naquele problema, falar com Deus, nesse processo se ouvir. E aí vai ficar mais fácil para a gente entender o que a gente precisa fazer e o que é que Deus quer para a gente. Então, se ser imediatista foi representado pela Rainha Má, e significa não ter tempo para refletir sobre os nossos atos, sobre a forma de ser e sobre a forma de pensar, a fórmula de Deus que é apresentada por Davi é completamente diferente. Porque se eu oro, se eu vou lá e eu apresento a minha questão a Deus, eu sou obrigada a parar, a refletir, a maturar as minhas questões. Então, para que você não mate adolescentes, similar à rainha do imediatismo, mas pelo contrário, você consiga se equilibrar, ser um ser humano mais firme, mais tranquilo, mais coeso, que você possa passar mais tempo como o rei Davi, em oração, para que a sua paciência seja desenvolvida. E aí, se o mundo vai no imediatismo, você vai com Cristo, vai na paciência, vai no desenvolvimento pessoal. Então, esse é o meu desejo para vocês e para mim também. Que a gente possa se demorar na presença de Deus, se demorar pensando em quem somos, em quem queremos ser ao lado dele. Amém? Amém. Gente, esse foi o nosso primeiro vilão. Semana que vem vamos saber mais sobre as nossas próprias vilanias baseadas nos vilões dos filmes. Beijos. Beijos nada, vamos fazer uma oração. Fechemos nossos olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus e bondoso Pai, nós estávamos aqui hoje e ouvimos falar sobre a questão da cultura do imediatismo. E a solução para isso é a oração. Exatamente o que estamos fazendo agora. Só que isso não pode ser vivido apenas nesse momento. Isso precisa ser vivenciado durante a nossa semana. Isso precisa ser vivenciado cada vez que aparecer um problema ou cada vez que aparecer uma bênção, a cada minuto da nossa vida. Nos ajuda a conversar contigo e a estar em constante oração para ir contra a cultura desse mundo, mas a favor do reino dos céus. Esteja conosco durante a semana, fica com cada um de nós. É isso que te pedimos e te agradecemos. Por Jesus. Amém. Amém.